Pai, Ricardito, Ricardo. você tava mó Ricardo silencioso tá na aula calado de hoje. educação Ricardo. física. Lagartixa. Ricardo tá Não, calado hoje. na aula de educação Não. física tava caladão. Na Falou educação nada. física eu tava no carro, meu consagrado. Por isso, Ah, do nada o Caraca, Ricardo vira. só Por isso sete que ele falou pessoas na nada. aula, velho. Do nada o Ricardo vira anfitrião, aí os moleques falando da banca. O Ricardo nem tá respondendo, falando assim, Dava nele. logou aí só pra ficar. Banido. Foi cancelado. Ô, Fui Demar, cancelado ao vivo. Foi. tudo bem? Ué, velho. Do nada. O Demar, Que viagem. Ademar demora uns 2 minutos pra responder e fala. Aí, Eduardo, Ué. tudo bem? Parece Ó, duas viagem, crianças. Mano, isso não é bem nessa sala aqui não, viu, professora? Você tá Quê? precisando de uns remédios. Nu. Tá precisando de uns remédios aí, professora. Não entendi. Tô avisando. Cadê os Bom alunos dia, da professora. aula de Portugal? Fiz Portugal. A de Portugal Bora tá lá aprender em a conversar Portugal, com né? o Ricardo com o Vamos aprender Ronaldo. português. Ô, De Ronaldo. Portugal. Ô, Fala. gente, vamos lá corrigir? Bora. Beleza? Cristiano Ronaldo falando. Beleza, já Ô, corrigiu. gente, vamos falar. Pera aí rapidinho, Beleza. gente. Ele fala assim, beleza. Beleza, Não, mano. o cara pergunta se já corrigiu. Não. Ó, toda hora eu coloco Já trem vai errado. corrigir. Que Mas isso? tá certo, professora. Ué. Ué, professor, você não tá conseguindo compartilhar aí, não? Vai, professor, mas tá Aí. compartilhado. É? Não, quem compartilha, descompartilha. Compartilha, Ô, descompartilha. professora, a gente Vamos tá lá, conseguindo ver. gente. Oi? Né, achei que você não tava conseguindo compartilhar, mas a gente tá conseguindo ver. Hã? Renato, Parar de Dani e compartilhar. a- Atividade de análise sintática, É. né? É, sim, ela É falou que você foi parava todo- Parava de Ô, compartilhar toda hora. Arthur, mas na prova, depois a gente termina a correção. O que? É o que? Travou o Diogo pra mim. Não, professora, eu tô falando com o Arthur e Como é que é? Você tinha travado. Fala de novo. nada não. Nada. Professora, travou? Não. Não travei, não, tô dando. Ah, eu travei. Travou. Dá um tempinho pra ver se tem gente mais que entra. Aham. Mas foi tranquilo Travei. fazer? Eu falei, ué. Foi. professora, tá Não, teve umas ali que eu não tava entendendo nada. Tipo assim, depois Não. que eu dei umas 2 vezes, aí eu comecei a entender. Porque, Não, sim. tipo, naquela hora lá, naquela questão do poema, que tinha achado que aquele lá que Viu, fazia Zé sentido Povinho, paradoxo. o cara, cê é louco, cachoeiro. O- Não, esse livro aí, Quarto Se não de fosse- Despejo, é da se não Carolina fosse, Maria. ia parar. É louco, Pereira Funk. Incorporou um Mas pauzinho todo, fazer a no final. todo análise mundo dela. terminou, não terminou? É nóis, irmão. Né, viu? Nossa senhora. Todo mundo que dia, velho. terminou. Tamo on fire. Mário Pelassi. Acho que essa aula tá meio vazia, velho. 14 Quarto pessoas. B, do 5D. O Vou do Tadeu tá embora. muito ruimzinho, ela não corta de giro nunca, Ai, professor. ai. É o quê, doido? Como é que é? Queria que é boa a minha lambreta com dificuldade do motor. Ué, velho. Aqui, ó. Eu aprendi a fazer isso daí com o Isaac, velho. Isaac me ensinou. Depois eu aprendi sozinho. Agora Começa, vamos, né, gente. Já deu tempo de muita gente entrar. Questão 1 aí, pessoal. Olha pra vocês verem, fui eu que montei essas atividades. Tanto que se vocês procurarem na internet, vocês não vão achar nenhuma dessas atividades aí. Quem tentou fazer isso, né? Porque Moleque de fato, alienígena, professora. tem Professora, eu os nunca nem coleguinhas entendi. que fazem isso, né? Sim, Oi, sim. professor, eu nem pensei em procurar na internet por causa que eu Também é pra não. testar o Eu conhecimento. também é. não, velho. Até porque é interpretação de texto. Interpretação Sim, de sim, texto, é uma tem nem coisa o que você simples. Mas pesquisar sabe na o que eu internet. acho, gente, de verdade? Quem faz Preguiça, isso? É E eu sei que preguiça. tem gente que faz em todas as salas. Não sei se o 6º ano já faz isso. Mas assim, do 7º, não tem gente que faz isso. E muitas vezes eu sei quem é a pessoa. Só que aí, já aquilo que eu sempre converso com vocês. Tem a questão de você ser uma pessoa correta. Se eu falo, e olha que tem coisas que eu falo, gente, isso aqui vocês podem buscar na internet. Tem hora que eu falo com vocês, gente, não tem problema nenhum pesquisar. Quando eu vejo que isso vai agregar no conhecimento de vocês, eu falo sem problema nenhum. Agora, quando eu falo, gente, não procure o colega, não procure a internet.
Um dos problemas do ensino à distância é que a gente não tem muito como controlar, entre aspas, aí eu não gosto dessa palavra, esse tipo de atitude. Se eu desse em sala de aula, eu teria certeza que vocês não Esse é estariam buscando na pesquisa no internet. livro. A distância vai na base da Exatamente. confiança. E aí, a gente vai da honestidade de cada um. Só que sim, vocês podem achar, por exemplo, que vocês estão enganando a mim, só que não é a mim. Não, é Vocês impossível que enganar a acham Bárbara. que estão aprendendo. Enfim, a Eu lembro da interpretação de Bárbara texto... no primeiro dia, falando assim, meu olho é de águia lá na sim. Eu lembro disso. Então, gente, às vezes eu gosto de montar interpretação de texto na internet, tem um tanto, e várias legais que eu posso trabalhar com vocês. Só que como eu sei também que a gente tem alguns coleguinhas que gostam de ficar procurando, às vezes eu gosto de criar justamente por isso. Então, essa atividade eu criei. Aí, eu sempre gosto também de colocar questões que falam sobre linguagem, sobre variedade linguística, porque todas as provas que vocês forem fazer externas, quero fazer Coltec Cefet, espero que vocês façam no ano que vem, ou vai fazer Enem, ou vai fazer não sei o que lá, gente, sempre cai questões relacionadas à linguagem, discutir sobre a linguagem. Aí eu vou procurar, aí eu falei, que texto que eu vou procurar? E eu adoro esse livro, que chama-se Quarto de Despejo, tá, gente? Recomendo, tá, gente? Que é Diário de uma Favelada. Então, uma mulher que morava na favela, acho que no final da década de 50, início da década de 60, ou seja, a favela daquela época não é a favela de hoje. Óbvio que tem coisas que daquela época existia e existe até hoje, mas também, ao mesmo tempo tem coisas que existem hoje que não existiam naquela época, né, gente? Por exemplo, drogas. Existiam as drogas nos anos 80? Existia, mas não muito. na facilidade e na quantidade que existe hoje. Sim. Uhum. E hoje o problema é Então, gente, e a Carolina de Jesus, que é a autora do livro, né, é de fato um diário. Então, quase todos os dias ela relata um pedaço do dia dela. Ela é catadora de papel, tem 2 filhos, é mãe solo. Mãe solo é mães que cria os filhos sem os pais, né? Ela vai relatar o cotidiano dela. Ela narra o cotidiano dela. E aí dá para poder perceber que ela não é uma pessoa que tem um grau de escolaridade grande, né? E aí, por coincidência, depois a gente vai ver o texto lá da advogada. Não, aí eu tenho esse livro. Eu falei assim, vou pegar um trecho do Quarto de Despejo, que eu acho interessante, né? E dá para fazer uma questão em cima daquilo que eu quero. E aí, só um minutinho, Arthur, que eu vi que você quer falar. E aí, por coincidência, depois eu falo sobre esse texto. Quando eu achei esse texto na revista Piauí, a Eliane diz que é advogada, por acaso, teve uma experiência com o livro Quarto de Despejo, e assim, foi puramente coincidência providencial, e eu achei muito legal. Enfim, vamos lá. Oi, Arthur. Isso. Eu achei legal, que eu peguei fazer o uma texto, e falei, não, gente, e eu já tinha feito a questão 1. Pode falar, Arthur. Não, então, você falou que, tipo, aspas a gente coloca quando vai fazer uma citação. Aí, no caso ali da questão 1, não precisa colocar? Como é que é? Você falou que, tipo, que quando a gente vai colocar aspas em algum texto, assim, quando a gente vai fazer uma citação... O que acontece? É uma citação curta, tá? Quando a citação é longa, tipo assim, citação de 1, 2 linhas, beleza, a gente coloca aspas. Aqui é uma citação grande. Quando é uma citação maior, aí a gente coloca... Isso aí, gente, são normas, tá? Vocês vão aprender normas depois, mais pra frente, tá? Aí normalmente você coloca em itálico e põe em referência. Nem tá, tipo, nas normas da BNT isso aqui não, tá, gente? Coloquei em itálico só para vocês entenderem. E às vezes eu coloco aspas, mas se você colocar aspas, eu coloco itálico, tá? E aí você coloca referência. Não, tá. Então tá bom, então, é só isso que eu tô perguntando. Então vamos lá, gente. Não li o trecho, não. Você quer ler, Arthur? Trecho? Quero. Esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever. Procurei um lugar para eu escrever. Não, procurei um lugar para eu escrever sossegado. No sol eu sentia calor, na sombra eu sentia frio.
Eu estava girando com os cadernos na mão quando eu vi vozes alteradas. Fui ver o que era. Percebi que era briga. Vi o Zé Polvinho correndo. Briga é um espetáculo que eles não perdem. Eu já estou habituada a ver brigas que já não me impressionam. É que haviam jogado fogo dentro do automóvel do senhor Pelassi. Queimou a chuteira, as mesas e o tapete do carro. Os meninos viram a fumaça no carro e foi avisá-lo. No trecho acima, as diferenças de grafia em relação... Grafia é escrita, tá? Ô, Arthur, abaixa sua mão, fazendo favor, meu bem. Então, lá, grafia é escrita. A grafia é diferente de fala, a gente já sabe disso, né? Sim, No sim. trecho acima, as diferenças de grafia em relação à norma padrão da língua portuguesa revelam que as convenções da escrita variam com o tempo, os desvios foram cometidos de propósito, a narradora comete tais desvios, pois desconhece as convenções da escrita, os erros gramaticais foram mantidos na narrativa a fim de mostrar a realidade da narradora. A, B, C ou D, gente? Eu pus Eu a D. marquei, eu marquei a D. Eu marquei a D. Marquei a D também. Marquei a Só que, B. professor, eu fiquei entre a C também, mas... A B, a B ou a Beleza, C? gente, é a letra D, tá? Não, sim, Aí, sim, mas deixa eu marquei a só D. agora falar um pouco. Essas atividades de interpretação de texto que eu vou criar, gente, eu quero discutir com vocês, para vocês, na hora de lidar com questões assim, seja nem as provas ou em outras situações, vocês deem conta de melhor, né? Sim, sim. Primeira coisa, a escrita, ela varia com o tempo? Ela varia com o tempo. Por exemplo, no século XIX, início do século XX, escrevi-se farmácia com PH. Só que ela vai Hoje, passar por uma farmácia com S. transformação. Então, a grafia, a gente teve em 1990, né? Só que já foi só oficializado, cobrado mesmo, depois de 2010, um novo acordo ortográfico, que modificava questões de sinais, do hífen. Então, como passa? E aí, gente, quando eu falo que a escrita varia com o tempo, não é do dia para a noite, não, tá? O novo acordo ortográfico que nós conhecemos, né, que tirou o acento de algumas palavras, que juntou algumas, separou outras, né? Ele foi feito em 1990 e só em 2010, 2012, que ele passou a ser obrigatório. Então, não é do dia para a noite. E para poder modificar algumas coisas, é um processo, é estudo. Então, varia muito com o tempo. Não é assim, amanhã tem coisa diferente. Não é assim que funciona. Você tem que modificar os livros, enfim, né? Então, gente, as convenções variam com o tempo. Porém, a gente tem o quê? 3 palavras escritas erradas, né? Que é sossegada, impressiono e automóvel. E a gente também tem erro de concordância, né? Os meninos viu ao invés de os meninos viram. Então, a gente tem esses problemas, que nada tem a ver com a variação da convenção da escrita. Tá? Aquilo que eu falei com vocês. Para você modificar... Não, para você não, porque nenhum de nós aqui tem autoridade para poder modificar nada, né? Quando se junta para poder... Os países de língua portuguesa, também não é só Brasil, a gente tem que pensar nos outros países também. Quando eles se juntam para poder modificar algumas coisas, tem todo um estudo, tem que ver como é que vai ser o impacto disso. Então, gente, não é assim. Os desvios foram cometidos de propósito? Até onde eu sei, gente, as pessoas não cometem erros gramaticais de propósito. Assim, às vezes tem alguma intenção. Aqui perto da minha casa, mais ou menos, tem uma mercearia pequenininha. Mas assim, ela sempre escreve coisas erradas, tipo assim, ovo com U. E aí a gente vê gramaticais que são de propósito. Dá para poder ver que os erros são de propósito. Não é porque a pessoa não conhece, tá, gente? É para poder chamar atenção. Então, às vezes, tem um pouco dessa intenção. Às vezes é uma jogada de marketing, né? É o isso. marketing. Mas tem vezes que, por exemplo, que nem tem um lugar lá perto de casa que escreve lasanha com Z. Aí já não é lasanha com Mas nesse caso, gente, e na maioria dos casos, os erros não são cometidos de propósito. De 98% dos casos, não é. É porque desconhece mesmo a grafia de uma determinada palavra. A narradora comete tais desvios
pois desconhece as convenções da escrita. Aí a Ademar ficou em dúvida, não sei se outra pessoa ficou, não tem como a gente pensar que ela desconhece as convenções da escrita, porque senão ela não teria escrito um livro. Entendeu? E outra coisa, ela comete erros que às vezes Ademar, Matheus, Guilherme, Arthur, qualquer um de nós pode cometer. E todos nós conhecemos as convenções da escrita, tá? Então, ela conhece, sim. Beleza, Gabriel. Então, gente, ela conhece, sim, as convenções da escrita, porém, ela não é, a gente percebe, assim, né, quando a gente lê, ainda mais quando a gente vai lendo o livro, a gente sabe que ela não foi uma pessoa que ela não teve oportunidade de estudar, ela teve lá frequentou pouco a escola, mas frequentou, porque senão ela andaria quando escrever, mas aí eu estou contando para vocês fora do trecho, né, porque eu conheço o livro. Ela é uma pessoa que, mesmo com a situação financeira bem ruim, ela era uma pessoa que gostava muito de ler. Para vocês verem uma coisa, não impede a outra. O fato de eu não ter recursos não exclui o fato de eu querer gostar de ler, de gostar de escrever. Então, uma coisa não exclui a outra. E a Carolina de Jesus é a prova disso, tá? Então, ela gostava de ler, gostava de escrever. Ela também correu atrás, né, professora? Ela buscou também. Exatamente. A gente percebe o seguinte, que ela tem dificuldades em algumas coisas da escrita porque ela não teve oportunidades. Mas ela conhece, sim, a convenção da escrita. Então, os erros gramaticais foram mantidos na narrativa a fim de mostrar a realidade da narradora. Então, aí um jornalista resolveu publicar o diário dela, tá? Ok? Aqui, muito diferente do texto da Carolina, no texto 2 a gente tem um trecho de um conto do Machado de Assis. E aí, gente, inclusive na época do Machado, aqui não tem nenhum exemplo, mas na época do Machado de Assis, tinha algumas palavras que escreviam diferentes de hoje. Dificilmente vocês vão achar essas palavras, porque os textos foram... A narrativa não foi modificada, mas as palavras foram atualizadas, tá, gente? Então, por exemplo, na época do Machado de Assis, farmácia era com PH. Mas se você pegar um livro do Machado de Assis, você não vai achar farmácia com PH, porque nas novas edições eles reformularam isso, tá? Mas na época do Machado de Assis, a forma de escrever era diferente, por exemplo, da época da Carolina de Jesus. Oi, Arthur. Não, tipo, você tem livros, não, se você quer professor de português, você tem livros dele que tá escrito farmácia com PH, assim, não, tudo, você tem? Todos os meus, porque, gente, eu falo pra vocês, tem 100 anos que farmácia deixa, talvez, não sei quantos anos que farmácia deixou de ser escrito com PH, mas tem, tipo, deve ter quase uns 100 anos isso. E os meus livros não têm 100 anos, né, Arthur? Não, eu falei mas aí, gente, essas modificações são apenas na ortografia, tá? Por exemplo, ele não vai deixar, por exemplo, não vai trocar a palavra farmácia por drogaria. Se ele escreveu farmácia com PH, vai se trocar por farmácia com F, mas eles não vão trocar por sinônimos nem nada, tá? Isso aí não se faz, não, só atualiza a ortografia, não a palavra. Matheus, lê para mim, por favor. Eu passo lá a próxima. Não, deixa os outros participarem também, né, Arthur? Vamos dar oportunidade para os coleguinhas. Deixa eu, professora. Então, deixa o Guilherme você ler depois, o Matheus. Tá bom. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunado, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluiu o trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinha falado ao dia que estiveram excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunado, e de um casal de saúde, que adiante se explicará, como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados. Tempo é de contar a história sem rebuço. Então, gente, vocês ainda vão ter oportunidade, né, de trabalhar mais com Machado de Assis, né? Com textos Machado de Assis. Uma das características do Machado, aqui vocês vão perceber que é um narrador de terceira pessoa, né? Tem um narrador contando a história do Garcia, do Fortunado e da esposa dele, Maria Luísa.
Ainda que às vezes a gente tenha um narrador de terceira pessoa, ou até mesmo em alguns livros, alguns textos de primeira pessoa, gente, o Machado de Assis tem uma característica que é se aproximar do leitor. Então, na hora que ele fala assim, com os três personagens aqui presentes, como os três personagens aqui presentes estão agora mortos, enterrados, tempo é de contar histórias sem rebusco. Nesse momento aqui, ele está conversando com nós, leitores, tá? Então, daqui até aqui, ele está só narrando a história. Peraí. Daqui até aqui, ele está contando a história. Aí, quando ele aqui adiante se explicará com os três, essa parte faz parte da narrativa, mas ele está conversando com nós, leitores. Ele tem essa questão de se aproximar com os leitores, tá? As ações de Garcia e Fortunato revelam que eles estavam ansiosos, entediados, temerosos ou agoniados. Coloquei entediados, isso. Eu coloquei entediados também. Alguém colocou diferente? Eu coloquei entediados. Acho que eu coloquei Só que eu fiquei entre AD também, agoniados também. Não, eles estavam entediados mesmo, gente. Tá A forma que ele narra os personagens é porque eles estão lá entediados, tem muita coisa para poder fazer. Sim. Não existe televisão Sem naquela opção. época também, nem videogame, nem internet. O trecho acima de Machado de Assis é o primeiro parágrafo do conto A Causa Secreta. O narrador deixa claro que pretende contar histórias sem hipocrisia, detalhadamente, sem pressa, com bastante humor. Eu coloquei detalhadamente. Eu também coloquei detalhadamente, mas fiquei dúvida sem pressa. Então. Também. Eu não sei. Aí que tá. Aí não é nenhuma Eu dessas. coloquei entediados também, professora. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Porque ele conta todo o contexto ali que tá também, acontecendo, né? Então ele tá detalhando. Né? Então, tipo assim, Garcia... E os meninos também colocaram ele tá detalhando porque tem um problema, gente. Ali na cena. O que acontece? Os meninos, eu passei a mesma atividade para o Noni, eles também colocaram detalhadamente. Porém, na hora que ele coloca assim, olha, gente, como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar histórias sem rebuço, ou seja, sem hipocrisia. Nossa! Não é rebuço, é hipocrisia? Não, sem rebuço, não, rebuço não é hipocrisia. Rebuço é sem, por exemplo, sem... É medo, não, professora? Sem medo, sem, tipo assim, usar eufemismo, gente, é quando a gente fala uma coisa, só que mais atenuando, sabe? Às vezes quer falar uma coisa grave, se você atenua, para poder não machucar o outro. E aí, aqui, como eles estão mortos, não tem problema, não preciso usar de hipocrisia. Eu também tinha colocado detalhadamente, eu confesso que eu tinha colocado, mas... Aí, como você tinha explicado aí que como o tempo, esse trecho aí, como os personagens estão mortos e enterrados, o tempo de contar a história sem rebuço, aí eu falei assim, não, hipocrisia, mano. Aí, eu já corrigi aqui já. Eu achava que era como esse tempo... Eu achei que era detalhadamente. Ele estava também, contando o dia, que eles fizeram no dia. Mas vocês entenderam, gente, por que é hipocrisia? Porque estava detalhando. Ele, de fato, vai detalhar, ele detalha, porque uma outra característica do Machado de Assis é que ele gosta de muitos detalhes. Então, é característica dele da época que ele... do estilo literário que ele fez parte, essa questão do detalhamento, de uma narrativa mais detalhada. Então, não é que não tem detalhado, não é que ele não vai fazer isso detalhadamente. Não está, de fato, errado. Porém, o que vai chamar mais atenção é o fato dos personagens estarem mortos. E isso é ficcional, tá, gente? É tudo fictício. Não essa interação é toda fictícia. Ele quer contar sem hipocrisia. 4. Assinale a alternativa em que o trecho não apresenta paradoxo. Paradoxo se chama figura de linguagem. A gente ainda não viu a figura de linguagem, nós vamos ver este ano. Só que eu já coloquei o que é paradoxo. Ou seja, uma contradição lógica das ideias. Então, quando eu tenho contradições das ideias. Letra A. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Você me parece dizer que os dois somos um só lugar. E que esse lugar é você. E o resto não deve contar. E é isso que eu chamo de tiranizar. Tem paradoxo aqui de ideias? Tem. Tem? Qual que é? Tá falando, Só as palavras, que
que os dois somos um só lugar. Se você quiser me prender, vai ter que saber me Aí, soltar, é outro paradoxo. exatamente. Prender e soltar. Aqui está o paradoxo, não prender e soltar. Sim. E a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia. Virava um pesadelo tão medonho ali naquela praia, ali na areia. Eu não prestei atenção, tem um paradoxo ali, ó. Sonho e pesadelo. Sonho e pesadelo. Sim, sim. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Qual que tem paradoxo aqui? Não. Não, aqui não tem, tá, gente? Não, vou te marcar da Bia agora que você falou. Essa daí eu não entendi muito bem, não, professora. Mas você entendeu que é paradoxo agora na correção? Não, sim, eu entendi, só que eu não tinha Certo, prestado atenção na... Aqui, gente, para quem não entendeu, paradoxos são contradições de ideias. Então, por exemplo, prender é o contrário, né, de soltar. Uhum. O sonho, contrário de pesadelo. Entendeu? Por isso que tem essa contradição de lógica das ideias. Aí você vê na letra D, eu fujo ou não sei não, mas é tão duro este infinito espaço ultra fechado. O infinito é o contrário de fechado. Ah, não entendi? Como assim infinito é o contrário de fechado? Porque o infinito, você vai, o fechado, ele tem limite. Ah, não, sim. Faz sentido agora. Eu marquei assim também. Mas deu para entender Já, agora, pois é. Matheus? Eu posso ler o depoimento? Não, as outras pessoas vão participar. Calma, Arthur, você está participando, eu estou deixando. Dá calma aí para os outros participarem também. Eu só vou ir no banheiro. Tá bom, pode começar a ler. Vladimir. Vladimilson, quer participar? Se hoje sou uma advogada empreendedora, ativista, é mãe de 2 filhos que entraram na universidade. Tudo começou com Coralina de Jesus. Carolina? Ela deu um norte à minha vida em meados de 1977. Eu era uma menina prestes a completar 9 anos que morava num barraco de madeira numa favela. Hoje, comunidade. No Parque Santa Amélia, Zona Sul de São Paulo, minha mãe trabalhava como empregada doméstica e dormia no trabalho. Era mãe solteira e pagava um casal, seu Joaca e Dona Maria, para tomar conta de mim e das minhas irmãs. Às vezes saímos com seu Juca e sua carroça em busca de comida para os porcos que ele criava. Um dia, caminhando pela rua, brincando e segurando na carroça, vi um livro com a capa rasgada jogada no lixo. Era Quarto de Desejo. Despejo. Era como... Despejo? Ah, tá. Era como as crianças da comunidade olharem o lixo. Muitas vezes achávamos aquilo que não tínhamos em casa. Um brinquedo, um chocolate, um enfeite. Havia uma fábrica na vizinhança que jogava fora um monte de chocolates. Não sei se os produtos estavam vencidos ou se os compradores não queriam, mas a criançada subia naquele monte de doces e fazia uma farra. Às vezes eu ia também encontrar aquele livro. No entanto, foi melhor que comer doce. Mostrou que é possível sair do quarto de despejo e ocupar a casa grande. Aos quase 9 anos de idade, eu ainda não havia aprendido a ler. Levei o livro para casa e perguntei à Dona Maria quem poderia me ajudar a entender as palavras. Ela que também era analfabeta, respondeu: me disseram que quem entende as palavras são os advogados. Naquele momento eu decidi, então quero ser advogada, para entender as palavras. Esse desejo ficou guardado dentro de mim por muitos anos. Naquele mesmo ano comecei a ser
alfabetizada na escola e nunca mais parei de estudar. Fui uma adolescente bem chatinha, na ânsia de querer entender as palavras. Eu lia dicionários, gostava de de um linguajar rebuscado, usava sinônimos difíceis que as pessoas não entendiam, às vezes me confundia. Eu usava palavras fora de contexto. Depois daquela fase passou e voltei a falar de um jeito que todo mundo entende. Como Carolina de Jesus Coraline, né? E Carolina. Continuei focado em entender as palavras. Fui trabalhar para pagar meus estudos aos 15 anos. Embalava chicletes numa fábrica de Crefesco de manhã e à tarde fazia curso técnico de secretariado, né? Aos 16 fui empregada doméstica na casa de uma psicóloga que era namorada do cantor Toquinho. A Maria Alice, com ela aprendi que a mulher pode ser livre e fazer o que quiser. Casei, tive filhos e retomei os planos de virar advogada. Fiz cursinho do Núcleo de Consciência Negra da USOP. Prestei vestibular na faculdade de Direito que formei e passei no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. O diploma abriu portas, fui coordenadora do SUS Racismo, grupo dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo de combate ao racismo, e passei a atuar como empresária do show business. Show business. Nesse momento difícil de pandemia que vivemos, aqueles que podem ficar em casa trabalhando, cuidando da saúde dos que estão à sua volta, sobrevivemos como podemos. Tem muita gente desempregada, passando necessidade. Voltamos ao mapa da fome. Os catadores de papel estão aos montes pelas ruas. Não está fácil para ninguém, mas por a Carolina de Jesus me ensinou a ser persistente. Ela levou anos até conseguir publicar o livro. Foi fazendo as coisas do jeito dela, sem saber direito aonde aquelas anotações no diário a iria levar. Passou fome e batalhou para dar comida e educação para os filhos e se manteve firme, escrevendo. Seu sonho é sua escrita a levaram longe. Hoje o livro, baseado naquelas anotações sobre o dia a dia na favela, há um best-seller traduzido para 3 línguas e publicado em mais de 40 países. Inspirou mulheres de diversas nacionalidades. Carolina acaba de receber o título de doutora honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e me apego à história dela e sei que as coisas vão melhorar. Não há mal que dure para sempre. A gente já passou por situações piores. Enfrentamos uma ditadura militar que nos tirou liberdades fundamentais e matou muita gente. A persistência de Carolina de Jesus inspira a mim. Amém. E as outras mulheres. Somos todas Carolinas. Pessoal, antes da gente... Corolina. Antes da gente ir para as questões, eu quero falar com vocês.
sobre o texto, tá? Porque eu gostei muito do texto e tem umas coisas que eu quero falar. Só que daqui a pouco a aula vai terminar e aí eu vou ficar, tipo assim, vou falar duas coisas e vou ser interrompida. Então, vamos para o recreio, mas pontualmente, vem, 9h20, 9h40, pontualmente na aula, viu? Tá. Não, Já o vou Valdinei entrar pra tá não confundindo a Tá, Carolina. A A Carolina. Coraline. Coraline. A Coralina. A Coralina é legal. Então, até daqui a pouco, menina. Vai.